Meu marido olha para mim e fala: esse negócio de Bitcoin pode virar pó a qualquer momento. E talvez você também pense assim, porque vamos ser sinceros: como algo invisível que você não consegue pegar pode valer tanto dinheiro? E quer saber? Essa dúvida faz mais sentido do que muita gente imagina. E talvez você também pense assim: como uma coisa que não existe no mundo físico pode mover bilhões de dólares todo dia? Essa pergunta é legítima, é inteligente, e ela revela uma desconfiança completamente racional diante de algo que desafia tudo o que aprendemos sobre dinheiro, valor e segurança. E olha, antes de continuar esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa. Não assiste isso tentando provar que você está certo. Assiste tentando refletir, porque independentemente de você amar Bitcoin, odiar Bitcoin ou não entender absolutamente nada sobre isso, essa conversa fala sobre algo muito maior: medo, dinheiro, confiança e futuro. Se inscreve no canal e já deixa aqui nos comentários. Você hoje é mais do time que acredita ou do time que desconfia do Bitcoin? E fica até o final, porque talvez a parte mais importante desse vídeo não seja sobre Bitcoin. Tem gente que olha para o Bitcoin e vê oportunidade, outros veem como uma loucura. E normalmente isso divide, né? Famílias, amigos, casais, grupos inteiros de pessoas. Quem acredita no Bitcoin enxerga uma tecnologia disruptiva capaz de revolucionar o sistema financeiro global. Vê descentralização, autonomia e proteção contra a inflação. Enxerga como algo que vai mudar o mundo. Quem desconfia enxerga volatilidade extrema, ausência de garantias, manipulação de mercado e o risco real de perder tudo da noite para o dia, e prefere dormir tranquilo. Para esse grupo de pessoas, é uma verdadeira bomba relógio. E, no fundo, para esses dois grupos estão tentando se proteger. Não existe lado certo ou errado aqui. Existe gente com perfis diferentes, histórias diferentes e medos diferentes, tentando tomar a melhor decisão possível com as informações que tem. A conversa sobre Bitcoin não é só sobre dinheiro. É sobre algo muito mais profundo e muito mais humano do que gráficos e cotações. Medo de perder o dinheiro que levou anos para juntar. Perder a segurança que construiu com tanto sacrifício. Medo de ficar para trás, ver o mundo mudar enquanto você fica parado, sentir que enquanto você hesita, os outros estão avançando. Medo de ser enganado, entrar em algo que não entende, confiar em quem não deveria, descobrir tarde demais que foi manipulado. Medo de tomar a decisão errada, tomar uma atitude que vai arrepender pelo resto da vida, seja entrar cedo demais, tarde demais ou nunca entrar. Isso mexe com o emocional das pessoas de um jeito muito mais profundo do que parece, muito mais do que qualquer análise técnica consegue alcançar. Por que as pessoas realmente compram Bitcoin? A maioria acha que quem compra Bitcoin compra só por ganância, que é especulação pura, aposta, jogo de azar com verniz tecnológico. Mas muitas vezes não é isso. Alguns perderam a confiança no sistema. Pessoas que viram bancos quebrarem, governos imprimirem dinheiro sem limite e poupanças serem corroídas pela inflação. Para elas, o Bitcoin representa uma saída, uma alternativa fora do controle estatal. Outras cansaram de ver o dinheiro perder valor. No Brasil, quem guarda dinheiro na poupança há décadas sabe bem o que é ver o poder de compra diminuir ano após ano. O Bitcoin surge como um ativo com oferta limitada. Nunca existirão mais de 21 milhões de Bitcoins. Tem aqueles que sentem que o mundo está mudando. Há uma geração inteira que cresceu digital e sente que o sistema financeiro tradicional não foi feito para ela. O Bitcoin representa pertencimento a um futuro diferente do que foi herdado. E tem gente que simplesmente não compra porque não consegue confiar em algo intangível. Isso também é completamente válido. A tangibilidade cria sensação de segurança, e o Bitcoin desafia isso radicalmente. Quase tudo no sistema financeiro moderno funciona baseado em uma coisa invisível: a confiança coletiva. O que parece real, dinheiro de papel emitido pelo governo, saldo no aplicativo do banco, cartão de crédito com limite, títulos e ações em bolsa e as reservas internacionais. O que realmente sustenta tudo? Nenhum desses itens vale nada por si só. O papel moeda não tem lastro em ouro desde 1971. O saldo no banco é só um número num servidor. O cartão é crédito, uma promessa futura.
Tudo depende de um consenso coletivo de que aquilo tem valor. O Bitcoin funciona exatamente assim, e talvez seja exatamente isso que assuste tanto, porque obriga as pessoas a questionar coisas que sempre pareceram normais. Mas agora vamos para a pergunta que realmente motivou esse vídeo. Existe a possibilidade do Bitcoin virar pó? Sim, existe. Porque a verdade é que nada no mundo financeiro é intocável. Empresas gigantes já desapareceram. Moedas já perderam valor, negócios considerados seguros quebraram, tecnologias que pareciam eternas ficaram para trás. E em vários momentos da história, as pessoas também acreditavam: isso nunca vai acabar, até acabar. Talvez o maior perigo não seja o Bitcoin cair. Talvez o maior perigo seja acreditar que existe algum investimento incapaz de cair. O que realmente precisaria acontecer para o Bitcoin virar pó? A confiança coletiva de milhões de pessoas teria que ser destruída de uma vez. E isso é muito mais difícil do que parece, mas não impossível. Existem alguns cenários reais que poderiam levar o Bitcoin a uma queda terminal. Vamos examinar cada um com honestidade, sem catastrofismo, mas também sem ingenuidade. Cenário 1: perda total de confiança. Esse é o risco mais humano de todos. O Bitcoin só existe porque milhões de pessoas acreditam nele. Isso não é tão diferente do dinheiro tradicional, como vimos antes, mas existe uma diferença crucial. O dinheiro tradicional tem o suporte de governos, bancos centrais e toda a infraestrutura do Estado. O Bitcoin tem apenas o consenso voluntário da sua comunidade. Se um dia essa confiança desaparecer em massa, por um evento catastrófico, por uma descoberta de falha fundamental, por uma manipulação exposta em escala global, o preço pode despencar de forma violenta e não se recuperar. O que poderia desencadear isso? Descoberta de uma vulnerabilidade matemática no protocolo, prova de manipulação massiva do mercado por baleias, colapso simultâneo das maiores corretoras do mundo, evento de pânico global sem precedentes. Por que é difícil acontecer? A confiança está distribuída por mais de 150 países, mais de 100 milhões de carteiras ativas no mundo. Instituições e ETFs já detêm posições bilionárias. E quanto mais distribuído, mais difícil de destruir. A questão aqui é: mercado não é só matemática, mercado também é emocional. E emoção em massa pode criar movimentos que derrubam qualquer lógica. Cenário 2: proibição global coordenada. Ter governos contra uma rede descentralizada. Isso teria uma repressão mundial extremamente forte e coordenada. Imagine grandes governos proibindo simultaneamente, bancos bloqueando transações, corretoras fechando, empresas sendo pressionadas a não aceitar Bitcoin sob pena de sanções severas. O que já aconteceu? A China proibiu mineração e transações com Bitcoin em 2021. O preço caiu mais de 50% e depois se recuperou completamente e atingiu novas máximas históricas. O que seria diferente? Uma proibição coordenada entre Estados Unidos, Europa, China e outros grandes blocos econômicos seria um cenário sem precedente histórico e com impacto devastador. O problema da descentralização, mesmo assim, seria extremamente difícil acabar totalmente com algo descentralizado. O Bitcoin pode rodar em qualquer computador do mundo. Ele não tem sede, não tem CEO, não tem servidor central para desligar. Mas saiba que a tendência global, ironicamente, tem ido na direção oposta. Em 2024, os Estados Unidos aprovaram ETFs de Bitcoin Spot, legitimando o ativo perante milhões de investidores institucionais. Mas o cenário de repressão coordenada não pode ser descartado. O impacto seria enorme, mesmo que não definitivo. Cenário 3: surgir uma tecnologia superior. Torna o Bitcoin obsoleto, né? Porque tecnologia envelhece. Sempre existe um terceiro ponto importante que os entusiastas de Bitcoin raramente mencionam: tecnologia envelhece. O que hoje parece revolucionário, amanhã pode parecer ultrapassado. Isso aconteceu com o Orkut, com o Napster, com a Kodak, com a BlackBerry. Conheça agora as limitações reais do Bitcoin hoje. Processa apenas 7 transações por segundo. A Visa faz 24 mil. Consome energia elétrica em quantidade enorme. Transações podem demorar minutos ou horas. Interface ainda complexa para o usuário médio. Sem funcionalidade de contratos inteligentes nativos.
Mas e o argumento do ouro digital? Os defensores do Bitcoin argumentam que ele não precisa ser rápido, assim como o ouro não precisa ser rápido. Ele é reserva de valor, não um meio de pagamento cotidiano. Essa narrativa protege o Bitcoin de comparações de velocidade e eficiência. Mas se surgir algo mais eficiente, mais rápido, mais útil e com a mesma escassez garantida matematicamente, o Bitcoin poderia perder relevância com o tempo. Não de uma vez, mas gradualmente, como tantas tecnologias que foram sendo esquecidas. Cenário 4. Um ataque catastrófico à segurança. E se a matemática por trás do Bitcoin falhar, imagina uma falha grave, um problema de segurança gigantesco, um ataque global coordenado, uma quebra de confiança coletiva provocada por algo técnico que a maioria das pessoas não consegue sequer compreender. Existe até um cenário chamado ataque de 51%. Na teoria, se uma única pessoa, empresa ou grupo controlasse mais de 50% do poder computacional da rede Bitcoin, poderia manipular confirmações de transações e gerar um caos enorme na confiança do sistema. Só que existe um detalhe importante. A rede do Bitcoin hoje é tão gigante que fazer isso exigiria uma estrutura absurda, com custos estimados em bilhões de dólares, além de energia e equipamentos em escala gigantesca. Ou seja, não é considerado impossível na matemática, mas na prática é extremamente improvável. Existe outro risco que parece até coisa de filme: computação quântica. Hoje, o Bitcoin é protegido por sistemas criptográficos extremamente avançados, mas no futuro, computadores quânticos muito mais poderosos poderiam, em teoria, quebrar parte dessa proteção. E isso poderia gerar um problema enorme de segurança e confiança. Só que tem um detalhe importante. Esse cenário ainda está muito distante da realidade atual. E enquanto a tecnologia evolui, a própria comunidade do Bitcoin também trabalha em novas formas de proteção e criptografia resistentes à computação quântica. Ou seja, é um risco que existe na teoria, mas que também já está sendo observado e estudado há anos. E existe outro ponto que pouca gente lembra. O Bitcoin também é tecnologia, e toda tecnologia pode ter falhas. Lá em 2010, um bug no protocolo permitiu que bilhões de bitcoins fossem criados do nada. Foi corrigido rapidamente, mas aquilo deixou uma mensagem importante. O sistema não é perfeito. Agora imagina se um dia aparecesse uma falha muito mais grave. Um problema que demorasse para ser percebido, ou que abalasse a confiança das pessoas na segurança da rede. O impacto emocional poderia ser gigantesco. O mercado financeiro entra em pânico por muito menos. Às vezes, uma simples notícia, um rumor ou uma suspeita de falha de segurança já é suficiente para gerar medo coletivo. E quando o medo se espalha, as pessoas começam a vender. Uma vende porque ficou insegura, outra vende porque viu a primeira vendendo, outra vende porque acha que ainda dá tempo de sair. E é assim que muitas crises ganham força. Não apenas pelo problema em si, mas pela reação emocional das pessoas diante dele. Agora, o que você precisa entender é que o maior risco muitas vezes não está no Bitcoin, e sim nas pessoas. Mas quer saber uma coisa curiosa? Depois de analisar todos esses cenários técnicos e geopolíticos, chegamos ao risco mais subestimado de todos, e o mais devastador na prática. As pessoas entram sem entender, compram no impulso, vendem no medo, seguem multidão, entram pela ganância, saem pelo desespero. Entram no topo, vê o Bitcoin subindo, todo mundo falando, a euforia é total, compra sem entender nada, com dinheiro que não pode perder. E o pior, vendem no fundo. O mercado cai 60%, 70%, 80%. O medo paralisa, a pressão emocional se torna insuportável, vende no pior momento possível para parar de sofrer. E a dura realidade, perdem dinheiro real. O Bitcoin se recupera meses depois, como fez historicamente, mas o investidor já saiu. Perdeu dinheiro real por não conseguir controlar o próprio emocional. Isso destrói mais dinheiro do que muita crise econômica. E isso acontece todos os dias com pessoas reais, em mercados de todo o mundo, não só em cripto. E saiba, né, o Bitcoin pode virar pó um dia, mas muita gente perde dinheiro muito antes disso, por não conseguir controlar o próprio emocional. E talvez seja exatamente isso que torna essa discussão tão importante. O Bitcoin não revela só como as pessoas investem,
Ele revela como as pessoas lidam com medo, incerteza e confiança. Quem entende o risco, investe o que pode perder, mantém a calma nas quedas. Tem uma estratégia clara antes de entrar, não precisa checar o preço todo dia para dormir. Quem finge que não existe risco, entra com dinheiro que não podia perder, entra no impulso, entra porque viu alguém ganhar, entra por medo de ficar para trás. Aí o mercado cai, e o que parecia convicção vira desespero. Vende no pânico, sai machucado e quase sempre procura um culpado. Culpa o mercado, a internet, os influenciadores e culpa a própria sorte. Mas raramente para e pergunta: será que o problema também estava na forma como eu entrei? Porque no fim, não existe investimento sem risco, existe apenas gente que entende isso e gente que prefere fingir que não. A verdadeira pergunta não é sobre o Bitcoin. Talvez o Bitcoin continue crescendo, talvez não. Talvez ele entre para a história como uma revolução financeira sem precedentes, ou talvez como um dos maiores erros coletivos da humanidade moderna. Mas, independentemente do que vai acontecer no futuro, uma coisa já aconteceu. O Bitcoin fez milhões de pessoas ao redor do mundo começarem a questionar coisas que antes pareciam absolutas. O que realmente é dinheiro? Quem decide o valor das coisas? Quem controla o sistema? Em quem eu confio para proteger aquilo que eu construí ao longo da vida? E talvez a parte mais forte dessa discussão nem seja sobre Bitcoin. Talvez seja sobre futuro, sobre liberdade, sobre medo, sobre confiança. Porque no final, a pergunta não é só: o Bitcoin pode virar pó? A verdadeira pergunta é: em quem ou no que você está colocando sua confiança? E isso muda tudo. Essa reflexão, sozinha, né, já faz esse debate valer a pena, porque ela obriga cada pessoa a olhar para dentro, para o próprio comportamento, para as próprias crenças sobre dinheiro, sobre risco, sobre segurança e sobre o futuro que deseja construir, independentemente de comprar Bitcoin ou nunca comprar. Agora eu quero muito saber sua opinião. Você acredita que o Bitcoin ainda está só começando? Ou acha que tudo isso pode acabar um dia? E principalmente, o que faz você pensar assim? Lê os comentários também, porque essa conversa pode abrir a cabeça de muita gente. E se esse vídeo te fez refletir, compartilha com alguém que também vive essa dúvida dentro de casa. Porque no final, isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.